hoje sobre essa temática tão chamativa, tão interessante, né, que é as vidas vazias. E aí, no decorrer da temática, a gente vai ver se a gente vai encontrar o sentido da nossa vida ou se nós já encontramos, se a nossa vida é uma vida vazia ou se é uma vida que está preenchida, né? E Joana de Ângeles, que é essa nossa querida mentora que nos acompanha espiritualmente através dos seus ensinos, vai nos fazer alguma luz nesse sentido. Mas para começo de conversa, eu vou falar de uma obra específica, e aqui fica a referência para vocês comprarem a obra depois para ler, se assim quiserem. É A Inteligência Espiritual. Essa obra é uma obra de autoria da Dana Zohar e do Yama Shah. Particularmente a Dana Zohar é a maior contribuidora. E essa obra é uma obra interessante porque ela traz para nós um terceiro que é o QS, tá? Então o que é o QS? O QS, senhores, é a inteligência espiritual. Então até então a psicologia dizia que não, e o QI, que é a inteligência intelectual. E a Dana Zohar, nos seus estudos, que é uma psicóloga, ela também é formada em física e também em teologia. Então ela faz esse estudo e vem nos trazer esse terceiro Q, que é um consciente espiritual, ou inteligência espiritual. E aqui eu trouxe os 3 níveis de inteligência para nós compreendermos melhor. Nós temos o QI, esse aqui é o mais conhecido, né? Geralmente as pessoas falam de níveis de QI, né? Níveis de inteligência. Nós temos o QE, que é um consciente emocional, é a nossa inteligência emocional, porque nós temos uma inteligência racional, mas nós também temos uma inteligência emocional, e nós temos o QS, que é essa terceira inteligência trazida pela Dana Zohar, que é a inteligência espiritual. E como preâmbulo do nosso estudo, nós vamos falar dessas 3 inteligências de maneira bem sintética. O que seria essa inteligência intelectual ou também o QI? O QI, senhores, é a nossa inteligência racional. É a que usamos para solucionar problemas lógicos ou de grande importância. Então é uma inteligência que está ligada ao id freudiano. E ela é uma inteligência que ela tem uma série neural. A sua série neural é serial. Então essa inteligência é uma inteligência racional e é uma inteligência que a gente trabalha no sentido de em série, tá? Então é uma inteligência mais cartesiana, vamos dizer assim, mais do campo do racional e do concreto. Depois dessa inteligência intelectual, nós temos a inteligência emocional. Essa inteligência é a inteligência que nos dá sentido, né? A percepção dos nossos sentidos e dos sentimentos dos outros. Nossos sentimentos e dos outros. É a inteligência que nos dá empatia, né? Essa palavrinha é muito em voga hoje. Ser empático é o que te dá o sentido de se colocar no lugar do outro. Compaixão, motivação, capacidade de reagir e apropriadamente à dor e ao prazer. Essa inteligência é o que ele está ligado ao nosso ego, ao nosso eu, à nossa individualidade. E a fiação neural no sistema nervoso central, ela é associativa. Enquanto a outra é serial, essa daqui é associativa. Então nós até então, pela psicologia vigente e pela psicanálise principalmente, nós tínhamos essas 2 inteligências. Só que a Dana Zohar, estudando o ser humano com mais propriedade, ela percebe que essas 2 inteligências, o QI e o QE, não são suficientes para falar da nossa totalidade. Que algo em nós existia, ou existe, ou é presente, que transcende essas 2 inteligências. E aí é o que ela vai chamar de inteligência espiritual. Então o que seria esse QS? É a inteligência com que abordamos e solucionamos problemas de sentido e valor. A inteligência com a qual podemos inserir nossos atos e nossa vida em um contexto mais amplo, mais rico, mais gerador de significado. A inteligência com a qual podemos avaliar que um curso de ação ou caminho na vida faz mais sentido que outro. Então, o que é, em linhas gerais, de maneira bem sintética, esse QS?
O que é essa, senhores? É a inteligência que nos dá sentido na vida. Porque embora nós tenhamos a inteligência racional e a inteligência emocional, nós precisamos de um sentido na vida. E esse sentido na vida, quem nos oferece é essa terceira inteligência, ou também chamada de inteligência espiritual. Essa inteligência está ligada ao eu superior. E a sua função no sistema nervoso central é sincronizada, é uma função de unificação. Então esse preâmbulo é só para que nós entendamos que nós temos esses três níveis de inteligência. Nós temos a inteligência racional, a inteligência emocional, mas nós também temos uma terceira inteligência que dá sentido à nossa própria vida, que é a inteligência espiritual. E essa inteligência, a inteligência espiritual, é que faz com que nós nos perguntemos acerca do sentido da nossa vida. E as perguntas básicas que comumente nós fazemos é: por que nasci? Qual o significado de minha vida? Por que devo continuar a lutar quando estou cansado, deprimido ou me sentindo derrotado? O que torna a vida digna de ser vivida? Então essas perguntinhas, elas acalentam a nossa existência. Elas falam do sentido da nossa vida. Quem nunca se fez essa pergunta acerca de por que nasceu? Qual é o meu propósito de vida? Por que eu não posso desistir? O que existe em mim que me leva a não desistir, mesmo quando eu quero muitas vezes desistir? Existe uma força dentro de nós que parece que nos impulsiona para frente, apesar do nosso cansaço, não é verdade? E essa força que nos impulsiona, ela é a nossa terceira inteligência. Ela é a inteligência espiritual. E essa inteligência espiritual, ela não está vinculada a um sentido religioso. Embora ela tenha esse nome espiritual, ela não está vinculada a um sentido de religião. Ela pode estar, a religião pode ajudar essa inteligência a se desenvolver, mas ela independe do sentido de religião. Ela é uma inteligência de sentido de vida, propriamente dito. Então a Dana Zohar vai continuar aqui para nós na obra, dizendo: somos impulsionados, na verdade, determinados por um anseio especificamente humano, o de encontrar o sentido e valor. Então todos nós temos uma necessidade de dar sentido à nossa vida, não é isso? Todos nós buscamos um sentido na vida. Então esse sentido, a Dana Zohar vai dizer que ele é especificamente humano, ele é intrínseco da nossa condição humana. E talvez esse sentido é que nos diferencia dos animais. Não é a inteligência que nos diferencia dos animais, porque eles também têm QI. Não é a inteligência intelectiva e nem a emocional, porque nós vamos perceber que os animais, eles também têm uma inteligência emocional, não é verdade? Então o que é que nos diferencia de fato dos seres irracionais, entre aspas? É o QS. É porque esses animais, eles vivem por automatismo, eles vivem dentro de um programa regido pela própria natureza. Nós não, nós temos um sentido independente. E esse sentido é o sentido espiritual. Nós olhamos para a nossa própria vida, nós analisamos a nossa própria existência, nós racionalizamos a própria existência. E isso é que o Jung vai chamar também de consciência. Então esse QS da Dana Zohar, ele também é a nossa consciência. E a gente vai mais para frente, depois vou falar mais disso. E aí a nossa querida Dana Zohar, ela estabelece para nós um lótus do eu. Ela pega a folha do lótus e ela vai fazer o seguinte, a Dana Zohar, ela vai criar um novo modelo de personalidade. Eu não vou falar desse lótus, porque só esse lótus aqui daria uma palestra, né? Então isso aqui é mais para um seminário. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a Dana Zohar, ela fala que nós temos um outro modelo de personalidade, que ela baseia na folha do lótus. A folha do lótus, gente, ela tem 6 pétalas, não é isso? Então ela vai dizer que a nossa personalidade, ela se divide nessas 6 pétalas, e nós temos o centro do lótus. E esse centro do lótus seria um QS, seria o sentido espiritual. E essa periferia do lótus, as pétalas, seria o nosso eu, seriam as nossas personas, numa linguagem junguiana, seriam as nossas personalidades. E o que é interessante aqui é que cada pétala, ela responde por um centro de força, ou por um chakra. Nós não temos os 7 chakras?
Então essas pétalas, elas respondem pelos 7 chakras, sendo que aquela que está no centro do eu é o chakra coronário, que também é o chakra da espiritualidade, ou também o chakra da mediunidade. Vocês que estão estudando a mediunidade agora, nós sabemos que a mediunidade se processa através de uma glândulazinha chamada de pineal. E essa glândula pineal, ela responde por esse chakra chamado de coronário. E esse chakra coronário, que é o chakra da espiritualidade, é nesse chakra especificamente que está o QS, que está o sentido da vida. E é o que nos faz buscar o sentido da nossa existência. É só para que a gente possa entender como é essa funcionalidade. Então nós temos aqui as 6 pétalas, cada pétala responde por um chakra, e aqui no centro nós temos o QS, o sentido, o chakra da espiritualidade. A Dona Zohar vai dizer que o QS nos torna conscientes de que temos problemas existenciais. O nosso QS, gente, nada mais é do que a nossa consciência. E o que é consciência? A gente não entende muito bem. Nós confundimos consciência com conhecimento. E conhecimento é uma coisa do campo do QI. Eu posso ter QI elevado e ter uma consciência baixa. Então o que é a consciência? A consciência é discernimento. Quando é que eu sou um indivíduo consciente? Quando eu sei discernir aquilo que eu aprendi. Quando a gente está lá na escola, aula básica de produção textual, o professor geralmente pede que nós façamos 2 coisas: leitura e interpretação, não é isso? Então, por que são distintos? Porque ler não significa interpretar. Ler é conhecer, interpretar é discernir. Então, muitas vezes nós lemos e não discernimos, não interpretamos, não temos consciência do que estamos lendo. Então, o QS, senhores, é a nossa consciência, não necessariamente é o conhecimento. Eu posso estar cheio de conhecimento, eu posso estar cheio de QI e, portanto, não ter consciência. Ou eu posso ter um QI baixo e ter um QS elevado. Posso ter uma consciência espiritual elevada. Então, essa consciência, esse QS, ele nos dá esse sentido existencial e os meios para resolver os nossos problemas, encontrar a paz e ao lidar com eles, e dar o sentido profundo do que significam as lutas da vida. A Dona Zohar continua para nós dizendo que o nosso QS, senhores, essa inteligência espiritual, ela é a nossa bússola na borda. E o que seria essa borda? É a linha entre a ordem e o caos. Então, entre a ordem e a desordem, existe uma borda, existe uma linha divisora. E o QS é essa bússola que nos norteia entre o caos e entre a ordem. O QS é o nosso senso profundo, intuitivo, de sentido e valor. E é o nosso guia na borda, é a nossa consciência. Então, percebam que esse QS, ele está muito ligado com aquela questão do Livro dos Espíritos, que fala da consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E aqui consciência tem uma conotação diferente de conhecimento no Livro dos Espíritos. Consciência é discernir, é se entender no mundo, é você conhecer as leis divinas e se encaixar nela, que é diferente de consciência no sentido que as pessoas colocam de conhecimento. Então, já no Livro dos Espíritos, a gente já tinha esse QS, que a Dona Zohar vai trazer, nesse sentido mais profundo. Mas, o grande problema na mente do homem moderno é o do sentido. Vocês já encontraram o sentido da vida de vocês? Isso é uma pergunta que a gente deve se fazer. Eu já encontrei o sentido da minha vida? Dona Zohar diz que esse é o nosso grande enigma da sociedade moderna, é encontrar o sentido da vida. Numerosos escritores afirmam que a falta de um sentido mais profundo na vida é a crise básica da nossa época. Então nós estamos vivendo uma crise de sentido. A gente não sabe para onde bem nós estamos indo, qual é o sentido de eu fazer isso todo dia, por que eu faço isso todo dia, por que eu estou nessa rotina todo dia, tem um sentido para isso? Então a nossa crise é a crise de sentido. E eu não poderia falar de sentido da vida se não falasse do Viktor Frankl, que é o grande
escritor que escreveu uma obra genial, que é a busca de sentido. O Viktor Frankl é um psicólogo, é um neuropsicólogo, e o Viktor Frankl viveu a época do nazismo, e ele foi preso, e ele passou por 4 câmaras de gás, por 4 prisões nazistas diferenciadas. Só que lá onde ele vivia, ele passou uma temporada por lá e conseguiu, dentre poucos, ele conseguiu a liberdade. Só que quando ele chegou na vida contemporânea, na sociedade, ele teve um contraste entre o que ele observava lá nos campos de concentração e o que ele passou a observar na nossa sociedade. Então, o que o Viktor Frankl observava, e ele conta nessa obra aqui, Em Busca de Sentido. Vocês podem comprar também na Amazon, tá bem baratinho, tá, gente? Fazendo propaganda aqui. Olha só, o que ele percebeu? Ele percebeu que lá nos campos de concentração, ninguém queria morrer. Todo mundo queria viver, as pessoas queriam continuar vivas. Apesar de, naquele campo de concentração, aparentemente não haver possibilidade de vida. Então, mesmo as pessoas ali, sabendo que elas iriam ser exterminadas, que elas iriam morrer de alguma forma, mas elas lutavam bravamente para continuar vivas. Quando ele chega na sociedade, depois que ele se liberta, ele vê o oposto. Ele percebe que nós estamos numa sociedade que, apesar de nós não estarmos com a foice no pescoço, mas é uma sociedade que estava fugindo da vida. E ele parou e se fez essa grande pergunta: por que lá no campo de concentração, onde subtende-se que lá as pessoas deveriam querer morrer e não queriam, e por que aqui na nossa sociedade, onde as pessoas têm tudo de maneira gratuita, têm várias facilidades, e ainda assim estão querendo ir para a morte através do suicídio e através das drogas? Então, por que a gente vive esse contraste? E aí o Viktor Frankl chegou no grande resultado do seu estudo. Porque essas pessoas que viviam no campo de concentração, elas tinham um sentido na vida. E essas que somos nós outros, que aqui vivemos no mundo, nós ainda não encontramos o sentido da vida. E quando nós não encontramos o sentido da vida, nós fugimos da vida. Nós não conseguimos encarar a vida. A gente só consegue encarar a vida e quer continuar vivendo quando a gente tem um propósito, quando a gente tem um sentido para isso. E as pessoas do campo de concentração tinham sentido na vida. E ele cria a logoterapia, que é uma terapia do sentido da vida. Eu ia falar disso aqui, mas eu não vou falar. Vou voltar aqui para Joana. Joana diz assim, que meta poderia alguém acalentar em um campo de concentração de trabalhos forçados e de extermínio sistemático? Interroga o logoterapeuta. Para superar a depressão e encontrar o objetivo para lutar, para viver. Então, o Viktor Frankl se fez essa pergunta: que meta poderia alguém acalentar em um campo de concentração? E ele mesmo responde de Joana: projetá-lo no futuro. Quase todos os internados tinham algo que fazer, que terminar, nem que fosse denunciar a crueldade assassina dos seus algozes. Então, esse sentido na vida, o próprio Frankl, ele coloca para si. Ele queria continuar vivendo, porque ele queria denunciar a crueldade nazista. Então, ele criou um sentido na sua própria vida. Então, as pessoas que lá viviam, elas tinham uma perspectiva de futuro. E nós temos uma perspectiva de futuro? Qual é o nosso futuro? Para onde é que nós estamos indo? Qual é o sentido da minha vida? A gente tem metas? A gente tem sentido? Ou nós estamos fugindo da vida porque não temos mais sentido para ela? E a gente vai já entender como é que se dá essas fugas da vida. E aí Joana vai dizer que a logoterapia proposta pelo Frankl convoca o ser para projetar-se no futuro, nas possibilidades ainda não exploradas, que são um manancial inesgotável de recursos que aguardam oportunidade para manifestar-se. Então, o que nós podemos observar hoje em a nossa sociedade? Que nós temos uma terceira grande guerra, senhores. Todo mundo esperava uma guerra nuclear, não era isso? Todo mundo queria uma guerra, e a gente tem uma coisa meio apocalíptica, não é? A humanidade tem uma coisa meio apocalíptica, o fim do mundo. Então, do ano 2000 para cá, nós já tivemos os 3 fins de mundo, não já? É uma coisa meio apocalíptica que nós temos, arquetípica.
Mas nós estamos vivendo uma guerra. Mas essa guerra agora, senhores, ela é afetiva interior. A nossa guerra não é fora de nós, ela é dentro de nós. Nós estamos sim passando por uma grande guerra, mas é a guerra do sentido, é a guerra interior. E essa guerra, ela tem uma crise. Qual é a crise? Toda guerra é desencadeada por uma crise. E a crise é o vazio existencial. Então o nosso vazio existencial é gerador dessa crise de sentido. Nós estamos vazios. E o que é o vazio existencial? A gente fala muito disso, né? Mas vazio existencial é uma existência destituída de sentido. É uma existência que não tem finalidade de ser. É um indivíduo que não tem nada a oferecer, ele é vazio. E como a gente vive numa sociedade vazia, fútil, que não tem nada para nos oferecer. E isso, quais são as causas desse vazio? O niilismo. E o que é o niilismo, gente? É a cisão entre ciência e religião. Então, desde o século XVIII, culminando no século XIX, nós vivemos uma cisão entre ciência e religião. Antes, a gente buscava muitas soluções na fé. Hoje, a religião ficou desacreditada. Ninguém mais busca a religião. E todo mundo busca a ciência para resolver seus problemas. Só que a ciência não resolve todos os problemas. Essa que é a questão. Então agora nós deixamos a benzedura e nós vamos na farmácia, nos fármacos. Só que mesmo assim nós deixamos de ser doentes? Depois que nós abandonamos a religião e buscamos a ciência? Não, parece que nós continuamos doentes, adoecidos. E quais são os sintomas dessa sociedade em guerra? Nós temos a sexolatria, nós temos a drogadição, nós temos ameaças iminentes de uma guerra nuclear e desastres ecológicos, o medo da extinção e nós temos o suicídio. Então isso aqui são sintomas do que nós estamos vivendo nessa guerra de sentido. E essa falta de sentido, ela nos traz algumas doenças, algumas patologias. Aquilo que a Dana Zohar vai chamar de doença do sentido. Ela diz, grande parte do sofrimento humano, e mesmo de estados físicos crônicos, consiste em doenças do sentido. O câncer, as doenças cardíacas, o Alzheimer, a depressão, a fadiga, o alcoolismo, o abuso de drogas. Tudo isso, gente, são doenças de sentido. E nós estamos doentes por falta de sentido existencial. Por que a gente está buscando, por exemplo, por que a gente deprime? O que é o depressivo? O depressivo é alguém que está fugindo da vida. Ele não quer encarar a sua vida, ele é um revoltado. Como a vida não deu o que ele queria, então ele briga com a vida e ele quer se fechar. Então, quando ele entra nesse mecanismo de introspecção, ele quer voltar para a vida embrionária, ele quer deixar de viver. Então, o depressivo é alguém, como diz Joana, é puxa para baixo, né? Então, ele está fugindo da vida. A fadiga, nós vivemos uma geração cansada, indisposta. Nós estamos cansados. E às vezes nos perguntamos de que nós estamos cansados. Porque às vezes, sabe qual é o dia que a gente mais cansa? O dia que a gente não faz nada. O dia de folga é o dia que a gente acorda mais cansado. Porque nós estamos afadigados. Essa fadiga, gente, ela é uma fuga também. Sabe por quê? Porque no meu dia de folga, eu não tenho sentido para nada, porque a minha vida é o meu trabalho. Então o que é que eu vou fazer? Eu tenho que dormir, eu tenho que cansar, eu tenho que encontrar alguma coisa para fazer, nem que seja uma fadiga, e dormir. E aí fugir da minha própria vida. O abuso de drogas. Por que as pessoas estão consumindo tanta droga? Nunca se consumiu tanta droga. Das lícitas às ilícitas. Também são fugas de sentido. São pessoas que não têm sentido na vida. Às vezes a gente passa nos bares e quando é manhãzinha cedo, as pessoas já lá estão. E a gente se pergunta, o que essas pessoas estão fazendo? Tomando café. É o alcoólico. Não tem sentido na vida. O sentido da vida é o quê? É o barzinho, é as drogas. Então nós percebemos que essa pessoa, a sua vida está descolada de sentido. E consequentemente a morte é experimentada como dor e pavor, porque o homem não tem um contexto que faça sentido no qual seria o fim natural desta vida. As pessoas têm um pavor com a morte. Ninguém quer saber da morte. E o Covid veio revelar isso. As pessoas em pânico não estavam nem doentes, mas já desenvolveram o sintoma da doença por medo de morrer.
Nunca se viu as pessoas tão fragilizadas com medo da morte. Por que a gente tem medo de morrer? Porque não tem sentido na vida. Como a minha vida não tem sentido, a gente tem medo do fim, do aniquilamento. Mas nós vamos entender isso mais para frente também. Eu estou falando um pouquinho mais rápido, senhores, para ver se dá tempo da gente concluir. Tudo bem? Vocês estão conseguindo entender? Está tranquilo, né? Se eu estiver muito rápido, muito acelerado, vocês me controlam. Obrigado. Tentamos compensar a carência dando importância exagerada ao individual. Nós somos carentes afetivos. Então, como a gente é carente, a gente quer compensar essa carência de que forma? Dando uma ênfase exagerada no eu. Eu vou viver para mim, eu vou trabalhar para mim, eu vou comprar as coisas para mim, eu vou me presentear. Entende? Então, esse muito para mim é uma carência emocional. A pessoa, ela não se relaciona, ela não sabe dividir, então ela quer viver egoisticamente para ela, mas essa vida é uma vida sem sentido. Então procuramos na camada do ego, do eu, recursos que ela não tem. Privados de um centro profundo, significativo, ficamos presos na periferia fragmentada da vida. Buscamos sentido em atividades distorcidas ou periféricas, tais como materialismo, sexo promíscuo, rebelião sem causa, violência, abuso de drogas e etc. Essa é a periferia do eu, é onde a gente vai tentar buscar um sentido. Mas isso aqui tudo é preâmbulo. Vamos ver o que a Joana tem para nos dizer, porque a palestra é sobre ela, não é isso? Olha o que Joana nos traz. O homem tem necessidades reais e imaginárias. Vocês já pararam para se fazer essa pergunta? Quais são as minhas necessidades reais e quais são as minhas necessidades imaginárias? Então nós temos necessidades reais e imaginárias. Quais são a diferença dessas necessidades? As necessidades reais, senhores, elas têm sabor de durabilidade, elas duram, elas são perenes. Já as imaginárias, elas são efêmeras. Então tudo aquilo que é efêmero, tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que se vai com muita celeridade, é uma necessidade imaginária, ela não é real. E os nossos vícios, todos eles, dos morais aos físicos, fisiológicos, eles são imaginários. Por quê? Porque eles não têm sabor de eternidade. O que caracteriza o vício? A gente vai em busca de um prazer, nós queremos um prazer, mas um prazer imediato. E o vício nos proporciona esse prazer imediato, porém ele se desgasta com muita facilidade. Isso nos leva a querer de novo, e de novo, e de novo. Já aquele prazer que é real, ele perdura, e nós não temos a necessidade de buscá-lo com tanta frequência. Então nós aí percebemos que as coisas reais são do campo dos sentimentos, que são mais eternas, e as coisas imaginárias são aquelas do campo do material, que se desfaz com o materialismo transitório. Joana diz que as primeiras são pertinentes ao nosso processo de evolução. As outras são criadas pela sua mente e artifícios para o gozo e o prazer. Então essas imaginárias é para a gente ter prazer imediato. Sabe por que é difícil da gente se livrar do vício? É difícil da gente se livrar de algum comportamento negativo. O que é o vício? Só para a gente entender. O vício, gente, é um mau hábito. É um hábito negativo que eu me acostumei a ele. Isso é um vício. E eu o busco sempre, porque ele me traz uma satisfação imediata. Então, como eu não quero desenvolver coisas que possam me trazer sabor de eternidade, porque elas são mais trabalhosas, então eu fico no campo do imaginário, do imediato, porque me dá um resultado mais rápido. Então a gente busca o imaginário porque o resultado é imediato, só que ele também tem uma durabilidade curta. Porém, aqueles reais, o resultado, ele não é imediato, ele demanda tempo, ele é trabalhoso, e é tudo que a nossa geração não quer, né? É algo que nós possamos trabalhar, nos esforçar para isso. Então, quando ele chega com um tempo de esforço, e por isso nós não buscamos. Joana diz que não sabendo distingui-los ou não querendo compreendê-las, dá preferência não raro às secundárias, deixando de lado as essenciais. E ela vai falar aqui para nós
que as disputas de posições transitórias e as intrigas contínuas que distraem os frívolos e perturbam a marcha do progresso espiritual sucedem-se calamitosas, agora ampliadas pelos extraordinários recursos do YouTube, do Twitter, do Facebook e do Instagram. Então a gente vê agora as redes sociais evidenciando a nossa carência de sentido na vida. Então às vezes a gente diz, as redes sociais fizeram as pessoas mais fúteis. Não, as redes sociais revelam a nossa futilidade, aquilo que a gente acalenta dentro de nós. Então nós vamos encontrar nesses recursos as pessoas vazias de sentido. Nós vamos encontrar as pessoas que vão lá buscando uma atenção, porque no fundo essas pessoas que vivem em redes sociais, elas querem atenção, elas querem likes, elas querem serem notadas. E isso é uma carência emocional que responde por uma falta de sentido na vida. Então esses recursos revelam a nossa futilidade existencial e a nossa falta de sentido na vida. A onda de materialismo de Joana sem disfarce, expressando-se pelo erotismo e pelo deboche, pela nudez que passou a ser recurso para chamar a atenção e exaltar a degradação da alma. Hoje a gente vê, por exemplo, nas redes sociais, o famoso biscoiteiro, não é isso? Não tem isso nas redes sociais? É a pessoa que vai lá e coloca uma imagem seminua para chamar a atenção. A pessoa está tão sem sentido na vida, ela não tem o que fazer, ela coloca lá uma imagem porque ela quer ser notada. Ela quer que alguém fale com ela. Ela quer que alguém reaja à vida dela, porque a vida dela mesmo não tem sentido nenhum. Então a gente vai encontrar nas redes sociais esse tipo de análise psicológica que a gente consegue fazer de maneira muito clara através dos textos. Então Joana vai dizer que essa conduta ela se contrapõe à ética do bem proceder e da dignidade, que perdem o significado ante o volume da perversão que toma conta da sociedade. E aí eu vou trazer uma outra referência para nós, bibliográfica, que é a do Bauman, o amor líquido. Então a falta de sentido, ela reflete aonde? Na nossa convivência afetiva. E aí o Bauman, que é um escritor sociólogo, o Zygmunt Bauman, ele vai escrever essa outra obra que eu deixo para vocês comprarem, que ela está super barata também, é o amor líquido. E o que é o amor líquido? Sobre a fragilidade dos laços humanos. Então essa falta de sentido na vida nos revela uma coisa, que o Bauman traduz na sua obra Amor Líquido. O que é o amor líquido? É o sentimento que não tem durabilidade. Então essa falta de sentido nos revela uma coisa fundamental. Nós somos incompetentes nas nossas relações afetivas no que diz respeito à sua durabilidade. Então nós não conseguimos formar laços sólidos. E por isso o nosso amor, ele é líquido, ele não é sólido, ele se esfacela. Porque como as nossas relações são baseadas no prazer imediato, como as nossas relações são baseadas nos prazeres imaginários que não têm sabor de eternidade, é óbvio que elas vão se esfacelar com muita facilidade. Então por isso o nosso convívio interpessoal, as nossas relações afetivas, elas são líquidas, elas não têm permanência. E isso nos traz mais ainda a crise do sentido. Então esse amor líquido, ele fala dessa nossa incapacidade de criar laços mais duradouros. Nos tempos atuais, diz o Bauman, os relacionamentos se estabelecem sem comprometimento para diminuir os riscos de sofrimento e gerando distanciamento e superficialidade dos vínculos. Por que as pessoas não fazem vínculos duradouros? Porque as pessoas não querem sofrer. É por isso, sério. As pessoas estão com medo do sofrimento. Então, o medo do sofrimento responde para pessoas imaturas, porque a vida é sofrimento. Eu não vou me envolver porque eu não quero sofrer. Como que a gente não vai sofrer? No jogo das relações a gente sofre. E o sofrimento, Alan, tem uma pedagogia. A pedagogia da maturidade emocional. Então, pelo medo de sofrer, porque nós somos incapazes de encarar o sofrimento, nós não aprendemos a sofrer. Isso é culpa da autoajuda. Porque a autoajuda nos vende uma proposta de felicidade mentirosa. A autoajuda diz que nós podemos ser felizes. E isso não é verdade.
porque os Espíritos dizem que a felicidade não é deste mundo. A autoajuda nos diz que nós somos insubstituíveis. Olha que mentira! E nós somos perfeitamente substituíveis. E a gente desencarna e a gente não faz falta nenhuma para o universo, para o mecanismo da natureza. A ordem natural não para. A vida continua trabalhando, mas a autoajuda diz que nós somos insubstituíveis. E a gente acalenta isso. Só que, sabe qual é o problema? É que quando nós sermos substituídos, porque seremos, aí a gente entra em crise. Porque a gente achava que não podia. Quando a gente descobre a frustração e sente o sofrimento, aí o que acontece com a gente? A gente deprime. Porque o que nos ensinaram? Que a gente tinha que ser feliz. Não nos educaram para o sofrimento. E como a gente não foi educado para o sofrimento, a gente não quer sofrer e por isso não estabelece laços com sabor de durabilidade. E por não estabelecer laços duradouros, nós estamos tristes, solitários e sem sentido existencial. Vocês conseguem entender a cadeia da coisa? Então as nossas relações hoje são líquidas entre amigos, as nossas relações afetivas, conjugais, as nossas relações entre os grupamentos religiosos, a gente quer se distanciar, ninguém quer se envolver. E no final responde pela crise de sentido. Só deprime, só daqui a pouco tem que ser medicado. E aí eu me lembro do Renato Russo, que ele tem uma música chamada Clarice, e ele diz: e quando os medicamentos não fizerem mais efeito? Quando o teu ansiolítico não fizer mais efeito? E aí, o que a gente vai fazer? Encontra sentido na vida, né? Continuando, esse amor líquido, ele gera um outro problema social. Qual que é o problema social? A gente quer relações fáceis e imediatas. E aí, deu match? A gente vai para os aplicativos de relacionamento. Por quê? Porque quando eu sou incapaz de estabelecer laços sólidos, então eu vou para os efêmeros. E os laços e os aplicativos de relacionamento nos trazem esse sabor de efemeridade, onde a gente desfruta de um prazer momentâneo, mas daqui a pouco a gente cai na carência de novo. Daqui a pouco a gente cai na falta de sentido de novo, porque esses aqui são líquidos, eles não têm base sólida. Agora, sabe o que é o interessante de tudo isso? É que apesar da gente estar vivendo nesse mar líquido das relações, nós temos um QS, nós temos uma inteligência espiritual. E essa inteligência espiritual faz pressão em nós, para que nós tenhamos um sentido na vida. E aí a gente vai deprimir, porque a gente vai querer um sentido, a gente vai querer uma relação duradoura, a gente vai querer laços sólidos e não vai ter condições de desenvolver isso, porque a nossa educação afetiva, ela está baseada nessas relações efêmeras. E aí a gente vai viver um conflito, um caos. Lembra lá da borda? Que é entre o caos e a ordem. É esse que é o conflito. E quem gerencia isso? Um QS inteligente. Só gerencia isso quem tem um consciente inteligente elevado. E como é que a gente eleva o nosso consciente inteligente? Nós vamos aprender já mais para frente. Então Joana continua falando sobre isso. Considerando a insensatez que comanda as paixões humanas inferiores, ressalta a loucura do sexo na condição de produto exposto à clientela alucinada, que se posta à entrada dos supermercados da vida. Ela continua, a mentora, falando dessas relações. Por isso mesmo, diante da exorbitante aquisição dos ingredientes para o seu abuso, multiplicam-se os usuários frustrados e desiludidos. Os usuários são frustrados e desiludidos. Por que a gente está frustrado e está desiludido? Porque a gente não tem sentido. E como não tem sentido, não tem durabilidade. Descambando para tóxicos, alcoólicos, a sandice, a depressão e a morte prematura, o suicídio. Então a gente vai ver aqui que a Joana trazendo esse quadro para nós, dessa exorbitante aquisição dos ingredientes sexuais. E a nossa sociedade é uma sociedade extremamente sexual. A Netflix dá isso para falar, né? Não tem um filme que você não assiste que não tem cenas sexuais. Por quê? Porque o que vende não é o filme, são as cenas eróticas. As pessoas vão para assistir as cenas eróticas, querem ver. E o que é isso? É uma falta de sentido.
Por que eu vou buscar erotismo na minha vida? Porque as minhas relações internas estão esfaceladas, porque eu não tenho relações afetivas. Então a gente vai em busca desse mecanismo de fuga emocional. Mas como é que a gente sai disso? Como é que a gente eleva o nosso QS? Uma vez que, Lauriane, a gente pode elevar o nosso QI, a gente também pode elevar o QS, pode? Podemos desenvolver a nossa inteligência espiritual. Podemos sair dessa crise de sentido elevando a nossa inteligência espiritual. E como é que a gente faz isso? A Dona Zohar nos dá alguns passos. Ela diz: como ser espiritualmente inteligente em uma cultura espiritualmente embotada. Nós vivemos em uma cultura embotada afetivamente. E como desenvolver essa inteligência? A Dona Zohar, ela traz 8 passos para nós. Claro que eu não vou falar de todos, eu vou apenas citá-los. E aqui, entre parênteses, eu coloquei as correspondentes espíritas, para que nós entendamos que o que a Dona Zohar traz está muito de acordo com aquilo que o Espiritismo coloca para nós. O primeiro passo, gente, para você aumentar o seu QS, é conhecendo nossos motivos mais profundos. O que é isso? Eu coloquei aqui entre parênteses: intenções e finalidades na vida. Então, quando você conhece a sua intenção e a sua finalidade, dizem a lenda que existem 2 grandes momentos na nossa vida: quando a gente nasce e quando a gente descobre por que nasceu. Vocês já descobriram por que nasceram? Por que vieram para o mundo? Qual a finalidade da vida de vocês? Esse é o primeiro passo para a gente elevar o nosso QS. Descobrir a que eu vim. Será que eu vim para o mundo só ganhar dinheiro? Será que eu vim para o mundo só trabalhar no sentido monetário? Será que eu vim para o mundo só me exibir nas redes sociais? Qual é o sentido da minha vida? É esse? Então a gente descobre nesse primeiro ponto. Segundo, elevado grau de autoconsciência. É aquilo que a Joana vai chamar de autoconhecimento. Reconhecer o quão pouco sei sobre mim mesmo. Então, quando a gente olha para dentro, reconhece o quanto que nós conhecemos pouco de nós mesmos, da nossa condição espiritual, e aí a gente vai ganhando um patamar a mais de QS. Sendo sensível ao eu profundo, e aqui eu coloquei a realidade espiritual, ao self. Então, você sendo sensível à realidade espiritual, entender que você é um ser espiritual, e a partir de então, nós vamos ganhando capacidades de QS elevado. Enfrentando a multidão. O que é enfrentar a multidão? Lá no grupo de estudo Joana, nós já trabalhamos isso, a massificação. Essa multidão, gente, é o indivíduo massificado. O que é o indivíduo massificado? É o indivíduo de manada. É aquele que está no meio da manada e faz e repete tudo que a manada faz. Então, quando nós fazemos esse mecanismo de se distanciar da manada, que é aquilo que o Jung chama de individuação. O que é a individuação? É quando eu me individualizo, não no sentido egóico, individualizo no sentido de me distancio da manada, do grupamento, da massa, e busco a minha identidade. Então nós não temos identidade, Alain. Se nós não temos sentido, nós não temos identidade. Qual é a nossa identidade? É o que todo mundo reproduz. Então, uma vez que eu não tenho sentido na minha vida, eu não tenho identidade, então eu reproduzo tudo que jogam para mim. E aí eu me torno um indivíduo massificado. Mas quando eu busco sentido na minha vida, eu busco a individuação, como diz a Dona Zohar, eu enfrento a multidão, eu ganho mais um nível de QS, eu me torno mais espiritualmente elevado. A relutância em fazer o mal, aí eu coloquei a caridade, né? É o que o Espiritismo prega, fora da caridade não há salvação. O que é caridade? Eu sempre falo isso. Caridade não é dar coisas, que a gente acha que é dar coisas, né? Caridade é doar-se ao outro. E a gente está se doando para alguém, é você levar um pouco de você ao outro. Isso é caridade. E através das coisas, a gente leva também um pouco de nós. Eu sempre falo que na questão da peregrinação, faz mais caridade quem leva a cesta do que quem paga a cesta. Porque levar, você leva um pouco de você ao outro.
Então a caridade é você doar-se ao outro, é você ouvir, é você falar alguma coisa edificante, é você dar alguma coisa para a pessoa, mas dando-se também, porque às vezes a gente quer dar uma coisa, mas manda intermediários. Isso não é caridade, porque está tão distante, não veio nada de você, veio só o seu produto, e o seu produto não é caridade, é esmola. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a diferença da esmola e da caridade. Então, quando a gente faz caridade, a gente eleva o nosso QS. Sendo espiritualmente inteligente em religião. Ser inteligente, eu coloquei fé raciocinada. O que é ser inteligente em religião? É ser um religioso que não é fanático. É ser um religioso que entende a sua própria religião, a sua proposta de fé, que tem uma espiritualidade além de religião. Eu lembro de Emmanuel, lá na introdução do livro Nosso Lar, do Emmanuel, ele diz assim: mais do que espiritismo, nós precisamos de espiritualidade. E quanto a gente necessita de espiritualidade? E a pessoa espiritualizada é uma pessoa inteligente, é um religioso inteligente, que raciocina a sua própria religião, que entende, que discerne, que não fanatiza. E no Espiritismo, se tem fanático, é porque não quer estudar, porque aqui ninguém diz nada para ninguém, a gente entrega as obras, leia, estude, é contigo, você é que tem que discernir por você. Então o Espiritismo faz essa manifestação de você encontrar-se com você mesmo, através do seu estudo e da sua meditação. E por último, sendo espiritualmente inteligente sobre a morte. André Luiz também, lá no livro Nosso Lar, ele diz assim: a morte, a vida é fonte eterna, e a morte é jogo escuro das ilusões. Então, quando a gente entende o que é o processo da morte, a gente se torna com uma inteligência mais elevada. Porque as pessoas que têm baixo QS têm pavor de morrer. Elas não querem nem falar da morte, elas não entendem a morte. Mas que a gente que temos um QS elevado, entendendo o papel da morte, a gente sabe que ela é um ciclo na vida. E que na verdade não vai ser o fim, vai ser a continuidade. Porque o sentido na vida só tem de fato sentido se tiver sabor de continuidade. Se não continuar, não tem sentido. Então, ser espiritualmente inteligente sobre a própria morte. Mas, além desses sentidos, nós vamos encontrar em Joana de Ângeles o amor. Joana é a missionária do amor, não é isso? E ela vai dizer o seguinte, ó: o amor é o estágio mais elevado do sentimento. Vocês já aprenderam a amar? Quando a gente aprende a amar, a gente se eleva. Então o amor é o estágio mais avançado do sentimento. O homem somente atinge a plenitude quando ama. Enquanto nós não aprendemos a amar, a gente não aprende a plenitude. E o que é amar mesmo? A gente não sabe o que é amar. Mas eu vou dar a definição de amor para vocês. Amor é renúncia. A gente só ama quando libera. Enquanto a gente prende, é ego. A gente está querendo para nós, e quem ama esparce, né? Então amor é renunciar, e todas as vezes que a gente aprender a renunciar, a gente está amando. Então o amor é a plenitude. O ego prende para si. Então enquanto anseia e busca ser amado, foge a responsabilidade de amar e padece infância emocional. Todas as vezes que a gente quer ser amado, nós somos infantis emocionalmente. Só é amadurecido emocionalmente quem sabe amar, e não aquele que busca ser amado. Quem quer ser amado padece de infância emocional. Então aquelas pessoas que cobram a afetividade de nós são infantis, porque é a criança cobrando um afeto, não é isso? É como se fosse um filho que te cobra algo, a afetividade. Mas o indivíduo amadurecido, ele não cobra, ele distribui. E amar é mais superior do que pedir amor. Porque aquele que ama é aquele que atinge a plenitude, a maturidade. É aquele que oferece, é aquele que tem porque produz. E aquele que pede, é aquele que pede porque não sabe ainda produzir o sentimento maduro. O amor de Joana é o missionário que sempre se encarrega de levar aqueles que se deixam transportar pela sua canção. Olha que bonito, né, Célia? O amor é o missionário que se encarrega de levar aqueles que se deixam transportar. Diz a mentora
que a mensagem de que é portador não se encontra no mercado ou em farmácias especializadas. Então vocês não vão encontrar o amor no supermercado, no shopping center. A gente não vai encontrar no mundo do jogo das relações fúteis. Não está no supermercado e nas farmácias. Está no ímã do coração de Joana. Bastando somente que a pessoa busque silenciosamente e a exteriorize. Não precisa fazer alarde. Porque quando a gente ama mesmo, a gente ama em silêncio. Não é isso? O amor é silencioso. E às vezes as pessoas perguntam, mas por que o espiritismo não vai para as ruas, os espíritas não vai para a rua, não faz isso, não faz aquilo? Porque a gente trabalha em silêncio. Porque o nosso Deus escuta-nos em silêncio. O amor não faz alarde. Todas as vezes que vocês verem alguém gritando demais, não é amor, é desespero, é carência, quer ser notado, quer ser visto, quer ser percebido. Não tem sentido existencial. Então, de sublime constituição, mais beneficia aquele que é uma oferta que propriamente aquele que recebe. É qual perfume que permanece nas mãos que os brindam, como sucede com todo aquele que doa rosas. E a Joana diz para nós: faze-te amante do amor e verificarás o rumo ditoso que tomará a tua existência. O amor é tão fundamental que se pode sobreviver por um expressivo período sem pão e mesmo sem água. Mas sem ele, a vida desfalece e perde o seu significado. Olha que profundo isso, não é? Que bonito isso. Sem amor, a vida desfalece e perde o significado. Sem amor não tem sentido. Se nós não tivermos um projeto de amor, não tem sentido viver. E é por isso que a gente deprime. É por isso que a gente busca os alcoólicos, os vícios, porque a gente ainda não aprendeu a amar. Mas no dia que a gente se entregar a esse sentimento nobre e amadurecido, aí a gente vai encontrar o significado de viver. E aí Joana fala para nós que o Cristo é o amante não amado. Não é isso? Jesus prossegue sendo o amante não amado. E eu me recordo que Maria Madalena, quando vai buscá-lo, estava na sua vida vazia. Era uma vida vazia, não era? A vida da Maria Madalena não tinha significado. Ela era rica, ela era bela, que a cinematografia nunca vai ser capaz de retratar tamanha beleza, Angela. Nunca. Netflix nunca vai conseguir superar. Era bela, podia ter todos os homens que quisesse, mas era possessa, era obsidiada, era carente, tinha uma vida vazia. Quando ela foi buscar Jesus, lá em Cafarnaum, na casa de Pedro, ela encontra o sentido da vida. Joana de Cusa, que era bem casada, diz Humberto de Campos, era uma das mulheres mais bem colocadas na sociedade de Cafarnaum, mas era infeliz. Tinha um marido rico, que trabalhava para Herodes e Pilatos, mas era infeliz porque não era compreendida dentro do lar. A sua vida era uma vida vazia. Mas ela foi buscar o Cristo e encontrou o sentido da vida. E lá ela voltou feliz para dentro do lar e descobriu que ali era o seu verdadeiro propósito: cuidar do seu esposo e dos seus filhos, até quando fosse chamada para o trabalho mais edificante. Nós vamos encontrar, por exemplo, em Nicodemos, no Evangelho, uma vida vazia. Era chefe entre os judeus, Nicodemos. Tinha prestígio intelectual entre os seus, mas ainda assim, a sua vida era uma vida vazia. E na calada da noite, às escondidas, ele vai ter uma entrevista com Jesus. E lá ele pergunta, era tão intelectual, sabia de tantas coisas, mas não tinha encontrado o roteiro da vida. O que se deve fazer para entrar no reino? Jesus responde, nascer de novo. E ele ainda assim não entende, mas como, Senhor? Um homem velho entra no ventre da mãe e torna a nascer. E aí naquele momento Jesus mostra a ele o quanto ele era vazio. Nicodemos, se tu não sabes das coisas do mundo, como tu queres saber das coisas do céu? Ele voltou para casa e encontrou o roteiro da vida. Era uma vida sem significado. Mas a gente vai encontrar também Zaqueu na literatura bíblica. Era um homem rico, pródigo, tinha tudo quanto dinheiro podia comprar, mas vivia de explorar os seus irmãos, era cobrador de impostos.
Zaqueu cobrava impostos e vinha com a consciência pesada. Ainda que ele doasse algumas coisas para lavar a consciência, não conseguiu. Mas um dia ele ouviu falar que Jesus por lá passara, e ele foi ter com o mestre, subiu no sicômoro, e aquele dia ele encontrou o sentido da vida. Zaqueu, desce depressa, hoje convém pernoitar na tua casa. Nunca mais a vida de Zaqueu foi vazia. Mas nós vamos encontrar também Dimas, o famoso bom ladrão, que na hora do extremo da morte encontrou o sentido da vida, demonstrando que mesmo no momento da agonia ainda é possível. Então naquele momento Dimas admoeste o colega da esquerda, que diz para Jesus: desce e salva-nos, a ti e a nós. E aí o Dimas olha para ele e diz: mas tu não percebes que nós estamos aqui porque merecemos? Este aqui nada fez para que está, mas nós estamos aqui porque merecemos. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus olha para ele e diz: em verdade eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vendo as possibilidades através dos tempos da reencarnação, que aquele espírito ainda viveria muitas experiências, mas agora com ele, com o sentido existencial. E a gente vai encontrar em Estevão também, o grande pregador do Evangelho. Estevão, órfão de mãe desde cedo, perdeu o pai e a irmã pela truculência dos imperadores romanos, e quando nada tinha, foi jogado às portas da casa do caminho, e lá travando um colóquio com o velho Simão Pedro, que lhe deu os pergaminhos do Evangelho, ele disse para o velho Simão: hoje eu encontrei o tesouro da minha vida, e eu presinto que aqui está a chave de todos os enigmas da humanidade. Encontrou o sentido da vida, deu-se ao holocausto, e o seu próprio algoz, Paulo de Tarso, que também não tinha sentido na vida, porque o seu objetivo era casar-se e ter uma família própria, e não lhe foi possível. Então por isso ele transfere a sua frustração para os cristãos e o vai perseguir. Mas às portas de Damasco, Jesus o convida: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento, ao cair do cavalo, ele ganha sentido na vida, e ele vai dizer mais tarde: não é mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então nosso grande sentido na vida é a vida espiritual, é entender que nós temos um QS, e esse QS é uma inteligência que pulsa em nós, e essa inteligência pulsa para que nós busquemos o nosso sentido espiritual, existencial, para que nós entendamos que a nossa vida não é um faz de conta material, e o Espiritismo que nos vem resgatar a proposta de Jesus, que nos vem trazer o Evangelho de volta, porque é o cristianismo rede vivo, nos vem dar de novo esse sentido existencial. Então eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que vale sim a pena perdoar, vale sim a pena esperar um pouco mais, vale sim a pena dar uma segunda chance para aquele que necessita, vale sim cuidar quando alguém nos procura, porque esses são valores que têm sabor de eternidade. E se a nossa vida é uma vida que carece de sentido, aí nos encontramos nos Evangelhos. Então busque o seu sentido existencial, não tenha medo de fazer. A morte não é o fim, como diz Joana de Ângeles, é o passaporte para a vida. Então hoje foi o nosso pequenina exposição para que nós busquemos o nosso eixo espiritual, e nunca mais esqueçamos que nós temos uma inteligência espiritual que nos dá sentido e que nós carecemos de alimentar através de valores não efêmeros, mas que tem sabor de eternidade. Muito obrigado, muita paz.